Parte 5. USJ, o sinal de tempestade. O treinamento na UA continuava em um ritmo implacável. Após a lição humilhante, porém necessária, do teste de batalha, Izuku via uma mudança sutil na forma como a classe o encarava. O temor inicial havia se misturado com uma aceitação cautelosa, enquanto ele se esforçava para integrar a sabedoria de Aizawa à sua confiança inata. Ele ajudava colegas nos treinos, usando sua visão de raio-x para apontar falhas estruturais em seus movimentos ou seu super sopro controlado para criar obstáculos de treino desafiantes, mas seguros. Até mesmo Bakugo, embora ainda fumegante, parecia canalizar sua raiva para um treino mais intenso, observando Izuku de soslaio como uma análise tácita e feroz. O próximo grande exercício foi anunciado. Um treino de resgate em cenários de desastre no Foreseen Simulation Joint USJ, sob a tutela da heroína Tirten, especialista em resgates espaciais e de desastres. A excitação na classe era palpável. Dentro do ônibus que os levava à instalação, conversas animadas preenchiam o ar. Izuku sentou-se ao lado de Uraraka e Ida, ouvindo os planos entusiasmados de seus colegas. Seus sentidos, no entanto, estavam sutilmente alertas. Uma leve sensação de formigamento, uma inquietação que ele atribuiu à antecipação do treino, persistia na base de seu crânio. Ao chegarem ao USJ, a vastidão da instalação impressionou a todos. O domo central dava para várias zonas: conflagração, inundação, deslizamento de terra, ruínas urbanas, montanha, tempestade, e um impressionante vácuo do espaço sideral. Tirten deu as boas-vindas à turma, lançando em um discurso apaixonado sobre como seus quirks, mesmo os destrutivos, podiam ser usados para salvar vidas. Por favor, chamem-me de Tirten. Hoje, vamos aprender os fundamentos do resgate. Foi então que as luzes da USJ piscaram. No centro da praça, o ar começou a se distorcer, a girar em um vórtice escuro e pegajoso. De dentro da distorção, figuras começaram a emergir, dezenas, depois centenas, de indivíduos de aparência desleixada e hostil, com quirks visíveis e armas improvisadas. Uma presença sinistra, um homem coberto de mãos, saiu por último, seguido por uma criatura gigantesca, musculosa e de cérebro exposto que emitia um vapor sinistro, e uma figura envolta em névoa com olhos amarelos brilhantes. Agrupe-se e não se movam! Gritou Aizawa, colocando imediatamente seus óculos de proteção e envolvendo a parte inferior do rosto com sua bandagem. Tirten, proteja os alunos. Izuku sentiu a inquietação explodir em um alarme agudo. Sua super audição captou os sussurros dos invasores, a palavra Almigit repetida com ódio. Seus olhos de raio-x varreram a horda, contando rapidamente, identificando ameaças potenciais. O homem das mãos irradiava um perigo letal. A criatura com cérebro exposto, sua fisiologia era monstruosa, desequilibrada. A névoa era intangível. Vilões. Uma invasão coordenada. Para matar Almigit. Onde está Almigit? Rosnou o homem das mãos, Shigaraki Tomura, sua voz áspera e cheia de coceira. Ele deveria estar aqui, o horário que a fonte nos deu. A fonte? Há um traidor. A mente de Izuku funcionava a 1000 por hora, mas seu corpo já estava em posição, ligeiramente à frente de seus colegas, um escudo vivo. Sua confiança, agora, não era apenas sobre seu poder, mas sobre sua responsabilidade de proteger. Kurogiri, disse Shigaraki, apontando para os alunos agrupados. Espalhe o presente. Vamos fazer o símbolo da paz sangrar através de seus pupilos. A figura nebulosa, Kurogiri, expandiu-se. Com prazer. Portais de escuridão começaram a se abrir ao redor dos alunos. Aizawa já havia mergulhado na horda, movendo-se como um demônio, neutralizando quirks com Irazuri e derrubando vilões com golpes precisos, mas ele estava absurdamente em desvantagem numérica. Grupo. Não se separem. Bradou Ida, mas era tarde demais. Uraraka e Tsuyu foram engolidas por um portal que as teleportou para a zona de inundação. Outros foram dispersos para as zonas de conflagração, deslizamento de terra e ruínas. Um grande portal se abriu diretamente sob os pés de Izuku e de alguns outros.
Ele sentiu a sensação de queda sem fim, mas reagiu instantaneamente. Com um pulso de voo, ele se estabilizou no ar, mas ao seu redor, Bakugo e Kirishima estavam caindo em direção à zona de conflagração, enquanto Tokoyami e Shoji desapareciam em outra direção. Izuku teve uma decisão de microsegundos. Ele não podia salvar a todos ao mesmo tempo. Sua mente calculou. Aizawa estava sobrecarregado. Tirten tentava proteger um grupo, mas Kurogiri atacava. O maior perigo imediato era Shigaraki, um monstro, ainda no centro. Ele mergulhou. Não em direção a seus amigos dispersos, mas em direção ao coração da ameaça. Shigaraki viu o vulto verde descendo como um meteorito. O garoto propaganda. O primeiro lugar. Macho, Nomo. O monstro, Nomo, olhou para cima com olhos vazios. Quando Izuku chegou, com um soco carregado de força suficiente para destruir um caminhão, o Nomo simplesmente levantou o braço. O impacto soou como um trovão dentro do domo. Uma onda de choque varreu o chão central, derrubando vilões próximos. Mas o Nomo não se moveu 1 centímetro. O braço dele, deformado por um instante, se regenerou instantaneamente, os músculos se reconfigurando. Izuku pousou, seus olhos arregalados. Regeneração ultra rápida. Absorção de impacto. Surpreso. Cacarejou Shigaraki. O Nomo foi projetado para matar Almighty. Ele tem absorção de choque e regeneração hiper rápida. Sua forçazinha não é nada para ele. Enquanto Izuku processava isso, ele viu, com sua visão periférica, Aizawa sendo cercado. Um vilão com um Kirk de endurecimento quebrou o cotovelo de Eraserhead com um golpe cruel quando sua atenção se voltou para outro. Aizawa gritou de dor, mas continuou lutando. Sensei. Izuku se moveu para ajudá-lo, mas o Nomo bloqueou seu caminho, movendo-se com uma velocidade que rivalizava com a dele. Eles trocaram uma série de golpes tão rápidos que eram borrões. Cada soco de Izuku era absorvido ou regenerado. O Nomo era um contraponto perfeito para sua força bruta, um tanque imortal. Você é forte, garoto, disse Shigaraki, coçando seu pescoço. Mas você é apenas uma cópia barata. Onde está o original? Onde está a Almighty? A fúria borbulhou dentro de Izuku. Ele não era uma cópia. Era o herdeiro. E ele protegeria suas pessoas. Ele desviou de uma investida do Nomo e usou sua visão de calor. 2 feixes concentrados de energia térmica, agora entrelaçados com as faíscas douradas verdes de Oniforal, atingiram os olhos do Nomo. A carne e o cérebro exposto fumegaram, sibilando. O Nomo parou por um segundo, uivando, uma reação de dor, não de dano permanente, pois a regeneração já começava a trabalhar. Mas o segundo de distração foi o que Izuku precisava. Ele disparou em direção a Shigaraki. Se ele pudesse capturar o líder, insolente, sibilou Shigaraki, estendendo a mão. O ar parecia secar onde seus dedos apontavam. Seu Kirk é de desintegração por toque. Izuku mudou de curso no ar, mas Kurogiri apareceu diante dele, um portal se abrindo para engoli-lo. Izuku soltou um super sopro de força total, não contra Kurogiri, mas contra o chão abaixo dele. A força da explosão de ar o jogou para trás, longe do portal, e criou uma cortina de poeira e destroços. Ele pousou ao lado de Aizawa, que estava de joelhos, segurando o braço quebrado, cercado por vilões caídos, mas mais estavam chegando. Midoriya, ofegou Aizawa. Os alunos, você deveria, eles são fortes, sensei. Mas você e os outros aqui são o alvo principal. Izuku ajudou Aizawa a se levantar. Ele disse que o Nomo foi feito para matar Almighty. Absorção de choque. Você precisa mantê-lo imóvel, sensei. Se eu puder aplicar uma força massiva e concentrada de uma só vez, talvez sobrecarregue a capacidade de absorção. Armadura muscular densa, Aizawa respondeu, com dor. Eraser não funciona nele. É uma criatura modificada. Nesse momento, o rugido ecoou da entrada da USJ. Não se preocupem. Porque eu estou aqui.
Almigt, em sua forma heróica, mas com vapor saindo de seu corpo de forma mais intensa do que o normal, irrompeu no salão. Seus olhos azuis incendiaram-se ao ver a cena. Alunos dispersos, Aizawa ferido, Izuku defendendo-o, e o Nomo. Texas, Smash. Ele rugiu, cruzando a distância em um instante e atingindo o Nomo com um golpe que deveria enviá-lo para a estratosfera. O Nomo levou o golpe de frente. O chão rachou em um raio de 50 metros ao seu redor. Mas ele não voou para longe. Seus pés arranharam o chão, mas ele permaneceu firme, sua cabeça girando em um ângulo não natural antes de estalar de volta ao lugar. O quê? Exclamou Almigt, chocado. Almigt! Gritou Shigaraki, em êxtase. Finalmente. Nomo. Agora, mate-o. O Nomo atacou Almigt com uma ferocidade renovada. Os dois titãs trocaram golpes que abalavam a própria estrutura da USJ. Almigt estava em desvantagem. Cada golpe que ele desferia era absorvido. Cada golpe que ele recebia sangrava. O limite de tempo dele, já perigosamente curto, estava se esgotando rapidamente sob a chuva de ataques. Izuku assistiu, horrorizado. Almigt estava perdendo. O símbolo da paz estava sendo derrotado. Não. Não dessa forma. Não enquanto eu estiver aqui. Uma nova determinação acendeu dentro dele. Não era apenas a confiança do kryptoniano, nem o dever do herdeiro de Oniforal. Era a fúria fria de um filho vendo seu mentor, seu herói, ser destruído. Almigt. Izuku gritou. Jogue-o para cima. Para o céu. Almigt, mesmo em agonia, entendeu. Com um último esforço sobre-humano, ele agarrou o Nomo em uma imobilização de wrestling, ignorando os punhos que batiam em suas costas, e com um rugido que parecia rasgar sua própria garganta, ele arremessou a criatura para cima, em direção ao alto teto abobadado da USJ. O Nomo começou a cair, sua regeneração já trabalhando nos ferimentos de Almigt. Izuku já estava no ar. Ele havia subido mais alto, acima do domo. Ele se concentrou. Não em um único golpe. Mas em tudo. A radiação solar em suas células gritava. O poder de Oniforal em suas veias queimava como um sol em miniatura. Ele canalizou não apenas sua força, mas sua supervelocidade, sua densidade invulnerável, a energia cinética de uma queda cósmica. Seus olhos brilharam como faróis verdes e dourados. Ele se tornou um míssil vivo, um meteoro verde. Supernova, Impact. Ele mergulhou. O ar atrás dele incendiou-se com o atrito. Ele atingiu o Nomo no ponto mais alto de sua trajetória ascendente, imediatamente após o arremesso de Almigt, antes que a regeneração pudesse se estabilizar totalmente. O impacto não foi um boom. Foi um crack sísmico, como se a própria realidade tivesse rachado. A onda de choque que emanou deles foi física e sonora. Cada vidro na USJ estilhaçou. Vilões foram arremessados como folhas. O teto do domo rachou em uma teia de aranha gigantesca. Izuku e o Nomo atravessaram o teto, subindo ainda mais, e então começaram a cair, entrelaçados. Izuku mantinha o golpe, concentrando toda a força em um ponto minúsculo entre as omoplatas da criatura, onde sua visão de raio-x via um nodo nervoso central. Eles caíram como um cometa, colidindo com o chão central como uma força que criou uma cratera de 15 metros de diâmetro. Poeira, fumaça e detritos obscureceram tudo. Quando a poeira baixou, a visão era estarrecedora. No centro da cratera, Izuku estava de pé, ofegante, vapor saindo de seu corpo. Sob seus pés, o Nomo estava imóvel. Seu corpo estava triturado, a regeneração aparentemente sobrecarregada ou o sistema nervoso central destruído pelo golpe hiperconcentrado. Ele não se mexia. O silêncio foi absoluto. Até Shigaraki ficou sem palavras, sua mão tremendo perto de seu pescoço. Almigt, de joelhos, olhou para Izuku com uma mistura de orgulho agonizante e profunda preocupação. O garoto havia feito o que ele não pôde. Então, os reforços chegaram. A porta da USJ explodiu, e os heróis da UA, Present Mic, Midnight, Cementos, Ectoplasma e o diretor Nezu, invadiram.
Parece que a festa acabou, disse Nezu, sua voz fria como aço. Shigaraki rosnou, mas Kurojiri envolveu-o em sua névoa. Retirada, Shigaraki Tomura. Já perdemos o Nomo. E Almigt ainda está de pé. Ele lançou um último olhar para Izuku, seus olhos amarelos brilhando com novo interesse. Além disso, descobrimos algo muito mais interessante hoje. E com o redemoinho, eles desapareceram, junto com os vilões restantes que conseguiam fugir. A USJ estava em ruínas. Alunos feridos, mas vivos, começaram a se reagrupar, chocados, mas inteiros. A Isawa estava sendo atendido, Tirten estava consciente, mas machucada. Izuku saiu da cratera, seu traje danificado, mas seu corpo intocado. Ele caminhou até Almigt, que agora encolhia, voltando à sua forma esquelética, mas ainda em pé graças à pura vontade. Jovem Midoriya, sussurrou Toshinori. Eu os protegi, Almigt, disse Izuku, sua voz um pouco trêmula agora que a adrenalina abaixava. Eu protegi todos. Mas em seus olhos, Almigt viu o custo. A primeira vez que o garoto havia sido forçado a usar tal nível de força destrutiva. A primeira vez que ele enfrentou um inimigo que exigia tudo o que ele tinha. A confiança ainda estava lá, mas agora era temperada pela gravidade do verdadeiro combate mortal. O ataque à USJ terminara. Os vilões haviam falhado em matar Almigt. Mas eles haviam conseguido algo. Expuseram a vulnerabilidade da UA, semearam o medo e, mais importante, colocaram seus olhos no novo fenômeno que era Superboy. Enquanto os heróis cuidavam dos feridos e avaliavam os danos, Izuku olhou para o céu através do teto rachado. O sol brilhava lá fora, inabalável. Ele sentiu seus raios o curarem, recarregando-o. Mas uma sombra havia sido lançada. A guerra havia começado. E ele, o filho de Krypton e herdeiro de Oni Foral, estava agora no centro dela. A lição da USJ não foi sobre resgate. Foi sobre sobrevivência. E sobre o preço de ser um símbolo, antes mesmo de se formar.